Olá! Na aula de hoje nós vamos trabalhar as relações das nações latino-americanas em dois períodos, o século XIX e o século XX. No primeiro tema da aula, nós vamos trabalhar a relação dessas nações com as suas vizinhas, ou seja, a interação entre elas, bem como a consolidação dessas nações num cenário maior de nações, olhando também para potências europeias, os Estados Unidos, dentre outras. Na segunda etapa da nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar as relações do século XX, ou seja, relações entre as nações latino-americanas em questões como territorialidade, conflitos, em alguns momentos até revoluções, reformas, enfim, que mostram que existia cooperação, mas também existia muitas animosidades. Vamos ver que durante o século XIX a cooperação ela foi muito baixa devido a questões internas, desestabilizações, questões de organização política e concorrência de mercado. Vamos ver também que no século XX há uma possibilidade de primeiro diálogo entre outras nações que não faziam fronteiras entre si. Nós veremos também o caso do Brasil em relação à América Latina, como ele se manteve num modo mais isolado nas relações com as repúblicas hispânicas, dado a continuidade histórica do século XIX. Assim, a aula de hoje nós vamos trabalhar as nações em meio ao cenário internacional, regional e global. Agora nós vamos iniciar então a primeira etapa da nossa aula. Vamos aos slides? No caso das relações entre as nações no século XIX, é importante entender que nós tivemos o início com as independências. Após as independências, nós temos que falar sobre as nações americanas em organização e em planejamento político para com os seus vizinhos. Nesse sentido, a contextualização falará um pouquinho do fim das grandes transformações das independências e ao longo de todo o século XIX, nessas relações políticas, diplomáticas, a institucionalização da diplomacia como uma ferramenta de relação entre os povos. Depois, nós vamos para a instrumentalização. Na instrumentalização, nós veremos os conflitos de interesses internacionais. Lembrando que durante o período colonial e durante o período das independências, nós tivemos uma fragmentação muito forte em relação aos antigos reinos e vice-reinos e capitanias gerais. Nesse momento, essas rivalidades se perpetuam. Então, os conflitos de interesses internacionais, ou seja, entre as nações latino-americanas, baseiam-se em questões territoriais, questões comerciais, questões de competitividade política e inicia-se também questões de identidade nacional. Seguindo, teremos a aplicação. Poderemos trabalhar alguns pontos de consequências políticas desse momento, como, por exemplo, as questões de conflitos e instabilidades internas que transpassam fronteiras e vão até o cenário internacional. Por fim, na síntese, nós falaremos sobre o que nós vimos ao longo dessa aula e também, é claro, como sempre, o incentivo à pesquisa, trazendo alguns temas relevantes à contemporaneidade. Vamos então à contextualização. Economia política e divisão internacional do trabalho, bem como a concorrência e fragmentação. Vamos centrar agora na questão da economia. Nós vimos que durante o processo de colonização, conquista, colonização, até os processos de independência, a América Latina ela foi forjada por conceitos e valores europeus dentro de um modelo econômico denominado mercantilista. Vamos relembrar um pouquinho. O mercantilismo ele foi um pensamento econômico que veio após a Idade Média. Era um pensamento onde os estados eles se colocavam intervenientes, ou seja, intervindo nas dinâmicas de mercado. O Estado, portanto, era considerado forte, Estado forte na economia. Além disso, o objetivo do Estado era conquistar o maior número possível de recursos para o comércio. Ele controlava, sobretudo, questões como moeda, os minerais e armazenava e demonstrava o seu poder a outras nações rivais por meio da acumulação da prata e, sobretudo, do ouro.
Esses metais, que gerou o movimento metalismo, um dos grandes motivos para a exploração da região dos Andes e também do interior do Brasil em busca de metais preciosos como o ouro e a prata, sustentou um modelo mercantilista de desenvolvimento da Espanha e Portugal, também da França, em menor quantidade aqui no continente latino-americano, né, referente ao metalismo. A França utilizava-se mais de produtos agrícolas, né? O metalismo sustentou o enriquecimento e o modelo legitimou o modelo mercantilista na Europa, sobretudo na Península Ibérica. Com o fim do mercantilismo, através de críticas de movimentos sociais internos dos Estados europeus, nós temos o liberalismo de Adam Smith. Adam Smith, no século XVIII, o pai do liberalismo, ele vai identificar, no início do século XVIII, ele vai identificar que a intervenção do Estado na economia gerava anomalias. Para onde ele olha? Quando ele olha para o governo da Grã-Bretanha, ele vai identificar que existiam determinadas famílias com controle de produção. E os indivíduos comuns não tinham a opção de escolher aquilo que gostariam de consumir. Acabavam consumindo apenas o que era ofertado por essas famílias, protegidas pela estrutura política. Nesse sentido, Adam Smith ele vai identificar que essa ausência de concorrência e essa imposição de produtos, determinados produtos, bem como a proteção dessas famílias ou de pequenos comerciantes por parte do Estado, era prejudicial à qualidade de vida do indivíduo. Sem a concorrência, os produtos nunca melhoravam, estavam sempre ou cada vez mais degradados, porque o preço era congelado pelos estados. Se antes um frango bom, lá durante a Idade Média, valia 3, 4 pesos em cobre, nesse momento um frango ruim, doente, como o próprio Adam Smith trabalha, valia o mesmo preço, o que não estava conivente com o interesse da grande população. Então, Adam Smith, como pai do pensamento liberal para a economia, ele vai identificar que o posicionamento do Estado deveria ser alterado. O Estado deveria incentivar a fluidez do mercado. Ele vai ter uma frase muito importante: a mão invisível que regula o mercado, ou a sociedade. Nesse sentido, a mão invisível são os interesses de compra e os interesses de oferta, porque se há concorrência, o produtor vai tentar sempre melhorar o seu produto final. Consequentemente, aquele que consome vai poder escolher entre o melhor produto com o menor preço, menor custo. E assim o mercado se regularizaria. No caso do governo estatal, né, a monarquia e outras repúblicas posteriormente, nós tivemos um Estado intervencionista no planejamento econômico. O modelo econômico do século XIX, que chega para as potências, que chega através das potências europeias para as novas nações latino-americanas, é um modelo liberal. Um modelo onde o Estado deve incentivar a compra e a venda, o livre circular de mercadorias e a diminuição de taxações, impostos e outras cargas tributárias sobre esses produtos. O mercado deveria ter fluidez. É nesse pensamento que as nações latino-americanas vão se desenvolver. Elas vão buscar construir uma estrutura comercial muito ampla. Contudo, existia um desafio. A América Latina produzia as mesmas coisas em relação aos seus vizinhos. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, México, tantos outros estados aqui na América Latina, né, os da América Central também, eles produziam recursos agrícolas, insumos agrícolas ou minerais, produtos primários. Eles estavam na primeira base da economia. Portanto, os estados, as nações latino-americanas, nesse início, elas eram concorrentes de si mesmas. Não tinha como a Argentina produzir trigo e vender trigo para o Chile, que também produzia trigo. Não tinha como o Brasil produzir cacau e vender cacau para a Venezuela, que também produzia cacau. A demanda comercial na América Latina,
era uma demanda de produtos manufaturados, o que nós não produzíamos, ou seja, industrializados. Já no caso da Europa, que eram as nossas antigas metrópoles, né, no período colonial, elas sim consumiam muito os nossos produtos agrícolas. E isso levou uma continuidade de dependência econômica. Evidentemente que durante o século XIX, as nações latino-americanas buscaram uma autonomia por meio da concorrência, porque durante o mercantilismo existia o pacto colonial. E o pacto colonial fazia com que as colônias comercializassem apenas com as suas metrópoles europeias. No liberalismo, as novas nações latino-americanas podiam comercializar com quem entendesse. Contudo, nós temos que lembrar que as rotas comerciais no mundo não estavam tão estabilizadas como hoje. Então, as nações latino-americanas mantiveram, uma produção e exportação para outros estados europeus, sobretudo a Inglaterra, que passa a controlar boa parte do comércio internacional no século XIX. Além da Inglaterra, nós tivemos aqui no continente americano um estado que também começa a consumir bastante os produtos latino-americanos, que é os Estados Unidos da América. Os estadunidenses, os norte-americanos que habitavam os Estados Unidos, se identificavam como cidadãos dos Estados Unidos, eles passam a incentivar o mercado e o comércio com a América Latina, por dois motivos. Primeiro, porque eles necessitavam desses produtos tropicais, visto que boa parte do continente norte-americano não tem terras produtivas para determinados produtos. E o sul dos Estados Unidos já tinha uma especialização na produção. E segundo ponto, fazer comércio com a América Latina significava também poder vender seus produtos para a América Latina e fortalecer os laços do continente americano diante a qualquer investida de nova colonização ou controle do continente europeu aqui em terras americanas. Nesse sentido, o comércio começa a ser a primeira tentativa de diálogo entre as nações americanas. Contudo, como nós vimos, entre as nações latino-americanas, esse comércio ainda era muito precário. Vamos aos slides continuar a nossa aula? A divisão internacional do trabalho foi um desdobramento do pensamento de Adam Smith. Na verdade, a divisão internacional do trabalho está baseada na especialização de um pensador chamado Davi Ricardo. Davi Ricardo, ainda no século XVIII, ele vai identificar para o século XIX uma possibilidade de divisão entre nações e produção, ou seja, as nações deveriam se especializar naquilo que tinham de melhor, mais abundante em termos de recursos. O que isso significa? Significa que se a América Latina tinha uma abundância de recursos naturais, ela deveria se especializar em recursos naturais, enquanto que a Europa, que já tinha passado pela Revolução Industrial, pela primeira Revolução Industrial, manteria a sua produção de manufaturas e a sua comercialização no mercado internacional. Segundo a ideia de divisão internacional do trabalho, que perdura até o século XX, meados do século XX, as nações não teriam desvantagens comerciais por mais que uma vendesse apenas produtos agrícolas e outra vendesse produtos manufaturados, porque a qualidade de vida dos indivíduos estaria atrelada à quantidade de oferta de produtos dentro das suas nações. A gente pode trabalhar um pouquinho mais sobre isso no nosso livro de aplicação. Em relação à concorrência, que nós já falamos sobre a mesma produção na América Latina, também se aplicava a fragmentação. A pouca cooperação entre as nações latino-americanas dentro do comércio internacional, ou seja, a relação entre a autonomia, a Venezuela indo vender sozinho seus produtos, o Panamá indo vender sozinho seus produtos no século XX, isso tudo gerava uma fragilidade dentro da concorrência internacional, que só será repensada na segunda metade do século XX, com os processos de integração regional.
Seguindo na nossa aula, nós teremos o cenário político. Como nós vimos no processo de independência, as repúblicas que foram criadas, elas estavam extremamente fragilizadas por grandes desafios internos, as disputas pelo poder, gerando crises e guerras civis, bem como uma ausência de tempo hábil e de corpo apropriado como diplomatas para gerar uma cooperação na região. Então, as repúblicas latino-americanas, em seu início, se tornaram extremamente sozinhas, isoladas. Pouco a pouco, elas começaram a se relacionar, mas num processo de delimitação das fronteiras. Instrumentalização. Aqui, nós vamos ver exatamente essa delimitação das fronteiras e problemas dentro das relações entre a organização geopolítica da América Latina. Primeiro, nós temos a Federação das Províncias Unidas da América Central, no início do século XIX. Falaremos um pouquinho da Guerra da Cisplatina, aqui no Uruguai, e também falaremos um pouquinho da Guerra Hispano-Americana entre Estados Unidos, Cuba, Porto Rico e Espanha. A Federação das Províncias Unidas da América Central foi uma organização das nações latino-americanas que se desmembraram da Capitania Geral da Guatemala. Nesse sentido, esse desmembramento da Capitania Geral da Guatemala fez com que diversos grupos políticos da região construíssem uma confederação. Essa confederação de estados e elites políticas determinaram, durante a primeira metade do século XIX, uma organização política extremamente organizada, que pouco a pouco sofreu intervenções estrangeiras, pouco a pouco entrou em conflito com interesses regionais, e também com interesses, por exemplo, dos Estados Unidos na região no século XIX, que dificultou a estabilidade política na região. A fragmentação ocorreu não uma vez. Na verdade, a região, o norte da América do Sul, e o sul da Mesoamérica, tentou-se criar um Estado pelo menos duas vezes durante o século XIX. Dois grandes momentos de fragmentação ocorreram. Hoje nós temos um processo de integração regional que visa toda essa região da antiga confederação. Mas ainda existem diversos desafios que se originaram nesse período. As guerras que aconteceram dentro da América Central, sobretudo dentro dessa confederação, foi instigada pela não legitimação, ou seja, pela não aceitação das elites locais em relação ao governo nacional. Quando a confederação surge, ela surge numa ideia de coordenar políticas internas e políticas externas. Porém, os interesses comerciais e, sobretudo, os interesses em compartilhar o poder não surge efeito dentro dessa proposta. Na verdade, o que ocorre é uma centralização de poder em uma cidade por uma elite. Consequentemente, diversos movimentos locais vão se mobilizar. Primeiro, porque o governo central da confederação não tinha poder suficiente para impor a sua vontade acima dos demais. E segundo, porque a região já havia passado por um processo de colonização onde houve especializações de produção. E isso sustentou elites políticas e econômicas. Vale ressaltar que quando a gente fala de elites políticas ou econômicas, nós não estamos falando apenas de indivíduos ricos, mas nós estamos falando de grupos que determinam os resultados políticos. Não necessariamente quem pertence à elite política pertence a uma grande família, uma família nobre, mas pode ser um representante do povo escolhido e legitimado no poder por aqueles indivíduos que compartilham a capacidade de decisão sobre o futuro da nação. Nesse momento, a gente dá um segundo passo ao nosso conteúdo, estabelecendo que as elites políticas, a partir do século XIX até o século XXI na América Latina, não será mais apenas ou exclusivamente formada por aquelas elites econômicas, mas também elites ideológicas que vão interferir, às vezes se anexando às elites econômicas, às vezes
combatendo as elites econômicas que estavam no poder no período colonial. Uma série de sucessões irão acontecer dentro dos governos, os primeiros governos dessas repúblicas da América Central, que também será visto ao longo de outras regiões da América Latina. Vamos aos slides dar continuidade à nossa aula? A Guerra da Cisplatina aconteceu aqui na América do Sul. Ela foi uma guerra, sobretudo, entre interesses do Brasil e da Argentina. Dentro dos interesses brasileiros e argentinos, pelo domínio e controle da região do atual estado do Uruguai, né? Primeiro, pelo interesse de geopolítica de defesa da Argentina, visto que se o Uruguai fosse do Brasil, o Brasil teria uma fronteira muito próxima a Buenos Aires, que era a capital, então um bombardeio, um ataque seria muito facilitado. E por outro lado, o Brasil buscava ter o Uruguai por uma necessidade de controle do Rio do Prata. A Bacia do Prata, juntamente com a Bacia Amazônica, eram os dois grandes portos de entrada ao interior do continente sul-americano. Quem controlasse o Rio do Prata controlaria boa parte do escoamento dos produtos advindos do interior. Lembrando que nesse momento, no século XIX, na primeira metade do século XIX, não existiam grandes rotas, grandes ferrovias, mesmo porque as ferrovias viriam no final do século XIX. Então os rios eram utilizados como os grandes canais que escoavam a produção para a Europa. Essa guerra culminou com a independência do Uruguai, que foi reconhecida no período de 25 a 28 pelas nações vizinhas. Portanto, o Uruguai, para muitos pesquisadores e historiadores, seria o diamante, né? Aliás, seria o intervalo entre dois grandes diamantes, a Argentina e o Brasil, promovendo a paz regional. Isso poderia ser visto, né, em diversos outros exemplos, como a criação da Bélgica na Europa, dentre outros estados, como o próprio Equador, entre o Peru e a Colômbia, diminuindo fronteiras territoriais, consequentemente diminuindo atritos territoriais entre essas nações. Para concluir essa primeira parte dos conflitos pelo poder, nós temos a Guerra Hispano-Americana, que ocorre num segundo cenário, que é a segunda metade do século XIX. A Guerra Hispano-Americana, como nós vimos no seu início, foi quando os Estados Unidos eles intervieram dentro do processo de independência de Cuba e Porto Rico diante da metrópole espanhola. A expulsão dos espanhóis pelos Estados Unidos dessas regiões no continente americano gerou uma grande guerra que depois teve consequências, inclusive nas relações dos Estados Unidos com outras nações hispânicas na região, como o México, por exemplo. A Guerra do Paraguai e a Guerra do Pacífico. Essas duas guerras foram marcadas no século XIX, na primeira metade para a segunda metade do século XIX, e têm interesses quase que estritamente territoriais, ou originaram-se por questões territoriais. Quando nós falamos de território, nós estamos evocando duas coisas. A primeira coisa seria os recursos ao desenvolvimento econômico da nação. E a segunda seria a identidade nacional. O desenho do nosso país é extremamente importante, porque ele delimita não só as áreas que o governo pode atuar, mas também delimita a nossa liberdade e o nosso ir e vir como indivíduo. O desenho e as fronteiras são fundamentais para que haja um fortalecimento no sentimento de pertencimento, de pertencer a uma nação, a uma comunidade, a um povo, uma população. Então, delimitar território era extremamente importante no surgimento das nações latino-americanas, porque significava delimitar a identidade nacional, ou parte dela, e também delimitar os recursos cabíveis e utilizáveis para planejamentos políticos do desenvolvimento dessas nações. A Guerra do Paraguai foi uma guerra iniciada pelo Paraguai que buscava expandir o seu território até alcançar o Oceano Atlântico. Após uma tentativa fracassada de cooperação com o Uruguai, o Paraguai começa a controlar e a sequestrar a frota comercial brasileira e argentina. Além disso, invade o território brasileiro, o que faz com que o imperador Dom Pedro II declare guerra muito a contragosto. Mas a guerra ela é tomada e nós teremos então
uma guerra entre Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina, contra os avanços do Paraguai. Mais informações sobre a Guerra do Paraguai nós podemos encontrar em diversos livros, com diversas visões sobre o ponto. Vale vocês ressaltarem a observação crítica, a análise crítica de vocês, cruzando essas literaturas e identificando uma concepção própria do que vocês entendem como esses conflitos aqui na América do Sul. Seguindo o conflito da Guerra do Paraguai, nós tivemos, por exemplo, a Guerra do Pacífico. A Guerra do Pacífico nada mais foi também do que uma guerra de expansão territorial. O Chile, contrário à Bolívia, ao Peru, acabou entrando em confronto em busca de expansão territorial. O Chile conseguiu chegar até a cidade de Lima e, no seu retorno, após a guerra, ele conseguiu a única passagem que a Bolívia tinha para os mares e também trouxe consigo para a capital Assunção boa parte da riqueza cultural de Lima, trazendo os livros que tinham roubados, né, em períodos de guerra, das bibliotecas públicas, bem como outras obras de arte, e isso fez com que, até hoje, as questões de relações entre Bolívia, Peru e Chile estejam abaladas em alguns pontos. Vamos voltar aos slides para a gente ver um pouco mais essa continuidade? Além dessas duas guerras, nós tivemos consequências políticas sobre o território e os conflitos que perduram na memória. O território, como nós vimos, trouxe questões de identidade nacional, de identidade de pertencimento. E os conflitos que perduraram na memória trouxe problemas diplomáticos em questões territoriais e também em questões de memória. Os estudos de memória trabalham em cima da história, da política histórica, para entender por que estados tendem a cooperar mais ou menos com determinados estados vizinhos. Nesse caso, nós poderíamos dizer que o Chile em relação à Bolívia e ao Peru, bem como o Brasil em relação ao Paraguai, tem uma certa dificuldade maior do que com outros vizinhos que nunca entraram em guerra para finalizar tratados e acordos, sobretudo do ponto de vista da memória das populações. Seguindo na nossa aula, nós temos a síntese. Na síntese, a gente pode relembrar os fatores econômicos e os fatores políticos. Os fatores econômicos estão relacionados ao modelo de produção e modelo de inserção no mercado internacional. A grande competitividade das nações latino-americanas entre si, bem como a ausência de estabilidade política, ou seja, os estados, essas nações recém-criadas, precisavam se estabelecer, acabou gerando um isolamento entre elas. Nesse sentido, a gente teve uma falta de cooperação. E a economia, por mais que houvesse uma liberdade, o liberalismo, de você fazer comércio com quem você quisesse, ainda estava muito limitado às potências europeias. Não mais pelo pacto colonial, durante o período colonial e no modelo mercantilista, mas agora numa situação em que esses estados precisavam encontrar compradores e não encontravam compradores na própria região, exceto os Estados Unidos, né? Mas ainda também em processo de aquecimento econômico. O segundo ponto, o político, nós podemos ter os estudos de memória. Esses estudos de memória em relação às fronteiras, ao território, à estabilização política das relações, será fundamental para que a gente compreenda o segundo momento da nossa aula, que seria as relações para finalizar o século XIX e iniciar o século XX. Nesse sentido, eu espero que vocês, como aluno, busquem no livro, no capítulo 3, no capítulo 2, aliás, façam uma revisão do capítulo 1 ao capítulo 3 para entender melhor o processo de construção dessas nações latino-americanas. Com isso, vocês vão identificar alguns pontos incomuns entre elas e pontos divergentes, sobretudo se nós olharmos para as nações hispânicas, para o Brasil e para outras nações que tiveram intervenções como Cuba e Porto Rico dos Estados Unidos. Nesse sentido, a nossa primeira etapa do módulo aqui da aula se encerra. Agora, depois, vocês vão assistir o segundo módulo, que é as relações entre as nações no século XX. Olá! Nessa segunda etapa da aula, nós vamos falar sobre as relações do século XX entre as nações latino-americanas. As relações entre as nações, vamos falar agora as relações latino-americanas do século XX,
né, para facilitar um pouco a percepção dos alunos, de vocês sobre o conteúdo, ela se dá num novo contexto. Não estamos mais no século XIX, onde as nações estavam em processo emergencial de construção. Não estamos também falando mais de um cenário onde a Europa estava extremamente desequilibrada em relação aos modelos mercantilista e implementação do liberalismo. Nesse momento, no início do século XX, também já ocorreu a segunda Revolução Industrial. Todos esses assuntos vão alterar as relações entre as nações. Por exemplo, a Revolução Industrial, ela vai diminuir as distâncias, ela vai trazer eletricidade e novos meios de comunicação. Além disso, as grandes feiras internacionais, como as feiras realizadas na cidade de Paris, elas vão expor produtos de diversas nações. Entretanto, algumas coisas ainda persistiram, como a divisão internacional do trabalho. A América Latina continuou produzindo, em sua grande maioria, no início do século XX, produtos agrícolas. Não porque não conseguia ou não queria, não porque não conseguia ou não podia produzir produtos industrializados, enfim. Mas, na verdade, acreditava-se nesse modelo onde a especialização naquilo que tinha maior vantagem serviria numa negociação internacional igualitária. Contudo, esse modelo será questionado no século XX, sobretudo com o modelo da CEPAL, que vai ser desenvolvido pela ONU e, em primeiro momento, pelo economista argentino Raul Prebisch. Mas a gente vai ver isso logo adiante. Vamos voltar ao slide para a gente ver a estrutura da nossa aula. Primeiro, nós temos a contextualização, né, das relações entre as nações americanas no século XX. Essa contextualização ainda encontra conflitos territoriais, mas também um início de processos de cooperação, que nós veremos as raízes das integrações regionais na América Latina. Na instrumentalização, nós vamos observar uma organização política um pouco mais estável, mas também nós perceberemos algumas revoluções e instabilidades em alguns países da região, como as revoluções mexicanas, sandinistas, enfim. A aplicação, nós vamos ter um espaço destinado às relações internacionais como ciência própria, olhando a história e a política pela perspectiva dos internacionalistas, os cientistas que cuidam das relações internacionais e têm seus critérios para interpretar essa realidade, né, em alguns pontos mais eficientes do que apenas a história ou a ciência política. Por fim, nós teremos a síntese, onde, mais uma vez, faremos uma revisão sobre os pontos mais importantes abordados, tratados aqui na aula, e, por fim, o incentivo à pesquisa. Vamos, então, à contextualização. Na contextualização, nós temos a questão da economia política, na urbanização, industrialização e a CEPAL. A economia política, no século XX, ela vai estar associada à escola neoclássica de economia. O que é a escola neoclássica de economia? Na verdade, quando Adam Smith, o pai do liberalismo, ele identifica que o mercado poderia regular as coisas, né, a vida do indivíduo, de uma melhor forma do que o Estado intervindo duramente no controle da lei de oferta e demanda, durante o século XVIII e XIX, diversos autores baseados no pensamento de Adam Smith vão desenvolver novos modelos econômicos. A gente viu o Davi Ricardo, que traz as raízes para a gente entender a divisão internacional do trabalho, né? O comércio internacional também foi construído dentro dessa estrutura por Davi Ricardo. Depois nós tivemos outros pensadores, né? Como o Malthus, trabalhando com a escassez, né? E também o Stuart Mill, que vai identificar um desenvolvimento do pensamento de Davi Ricardo e implementar projeções na ciência economia, ou seja, entender o futuro por meio dos dados presentes. Mas não entrando tão a fundo na economia, mas apenas ilustrando a escola neoclássica, ela seria um conjunto de todos esses valores, os valores desenvolvidos pelo liberalismo. Esses valores, eles serão aplicados no sentido de que a escola clássica, Adam Smith, Davi Ricardo, Stuart Mill, né, juntamente com a escola neoclássica, uma adaptação à segunda Revolução Industrial,
né? É claro que alguns autores vão questionar se a escola neoclássica de fato surge no século XIX ou se ela é do século XX para o XXI, mas de modo geral a gente identifica a escola neoclássica por essa adaptação à segunda revolução industrial. Nesse sentido, a escola neoclássica econômica ela vai continuar defendendo o liberalismo, mas um posicionamento do Estado como financiador, como investidor para o crescimento. Então o Estado ele não iria interferir nos negócios, mas ele teria a função de facilitador dos fluxos de capital. É nesse sentido que nós teremos a manutenção da divisão internacional do trabalho. Após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sobretudo durante o período entre crises, os anos 20, os anos 30, nós tivemos uma crise internacional, ao menos aqui no Ocidente, que foi a crise de 1929. A crise de 1929, ela foi dada primeiro pelo fortalecimento europeu, que já tinha saído da Primeira Guerra Mundial e reaquecido a sua economia, chocando-se com a expansão que os Estados Unidos havia feito durante esse vácuo de poder econômico da Europa pós Primeira Guerra Mundial. A crise de 29, ela foi um acontecimento basicamente porque existia grande oferta de produtos e poucos compradores. Houve uma grande desvalorização e os estados recuaram. Esse recuo transfere a política neoclássica liberal e substitui pela economia, o modelo econômico keynesiano. John Maynard Keynes, ele vai transformar o pensamento econômico do período. Ele vai dizer que o Estado tem que ter um posicionamento de intervencionismo dentro da economia, porque a economia ela é cíclica. Nós temos períodos de crescimento, períodos de recessão e crise. E é no momento de crise que o Estado deve intervir. Como? Não enxugando as contas públicas, ao contrário, e sim colocando moeda, colocando capital dentro do mercado, ou seja, aumentando o déficit. Porque quando a gente gera emprego, e esse era o pensamento do Entre Guerras, que vai durar até os anos 70, e hoje nós temos o neo-keynesianismo na América Latina, ele vai fazer com que essas nações, colocando dinheiro no mercado, tirando da sua poupança e colocando dinheiro no mercado, a economia se reaqueça no momento de crise. E num período de crescimento no ciclo econômico, o Estado consegue pagar a sua dívida com aquela produção. Esse modelo ele veio para os estados desenvolvidos, Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a França, e a América Latina começou a questionar esse desenvolvimento porque também passou pela crise de 29. E essa crítica, esse questionamento ao desenvolvimento tomou grande corpo com os pensamentos de Raul Prebisch, um economista argentino que vai, junto à Organização das Nações Unidas, a ONU, criar a CEPAL, que nada mais é que uma comissão para o desenvolvimento econômico da América Latina. A CEPAL ela vai romper com a divisão internacional do trabalho, defendendo um processo de industrialização das economias locais, sobretudo no caso da América Latina. A industrialização ela ocorre na América Latina de forma muito pontual. Por exemplo, no Brasil, no período Vargas, também devido não só ao interesse da industrialização, mas aos impactos da crise de 29. Vamos voltar aos slides para a gente ver a estrutura? Após a urbanização, ou seja, a grande densidade demográfica nas cidades, como Assunção, Buenos Aires, Cidade do México, Cidade do Panamá, enfim, nós tivemos um processo de industrialização, sobretudo pressionado pela demanda interna, já que não conseguíamos exportar os nossos produtos para nações falidas ou em estado crítico após a crise de 29, então nós deveríamos consumir esses produtos. E também deveríamos consumir produtos produzidos aqui, para que não ficássemos tão dependentes dos consumidores internacionais. Com isso, houve a CEPAL. Seguindo a nossa estrutura, nós tivemos algumas movimentações políticas dentro da América Latina. A primeira, considerada o populismo, nada mais foi do que os indivíduos como Cárdenas, Perón, na Argentina, Vargas aqui no Brasil, que utilizaram-se desse processo de industrialização e do Estado, do modelo keynesiano econômico, para trazer direitos aos trabalhadores, à população, como o direito
a carteira assinada, seguro-desemprego, enfim, que são medidas do Estado keynesiano, né? O Estado pós-crise de 29, mas também sustentou-se na legitimação das suas políticas públicas diante do interesse dos populares. E para os críticos do período, esses três presidentes, bem como outros na América Latina, acabaram sendo considerados populistas, ou seja, gerando políticas públicas, né, de forma um pouco mais autoritária do que os regimes republicanos anteriores, mas se legitimando pelo interesse e pela sensibilidade da população que ganhava direitos trabalhistas, por exemplo. Algumas revoluções também aconteceram e alteraram processos políticos, como a Revolução Mexicana, que foi uma grande mobilização entre interesses dos nativos, dos povos pré-colombianos que perpetuaram-se ao longo do período da colonização, alcançaram a república, né, e buscavam uma reforma agrária dentro do seu estado. Nós tivemos a Revolução Sandinista na Nicarágua, que na verdade foi uma revolução contrária a um governo ditatorial nos anos 60 e 70, que depois se viu em crise e foi derrubado, né, novamente por antagonistas ao modelo implementado pelos revolucionários, e a Revolução Cubana, talvez uma das mais icônicas da América Latina, né? Cuba, que é, né, um Estado-nação autônomo desde o final do século XIX, o Estado rompe com a cláusula constitucional dos Estados Unidos de intervenção interna caso houvesse uma crise política, e vai assumir um novo modelo, um modelo social, um modelo populista, né? Como a China, como a União Soviética, claro que dentro de algumas regras peculiares à sua região. A Revolução Cubana nada mais foi do que um fortalecimento da economia cubana ligada, relacionada ao bloco soviético. E aí nós estamos falando do período da Guerra Fria. O período da Guerra Fria ele vai ser extremamente determinante em muitos caminhos das nações latino-americanas do século XX, porque houve a política de contenção norte-americana. Nós veremos isso no próximo slide. Vamos à estrutura para continuar a nossa aula? As situações das grandes guerras mundiais, da Guerra Fria, levaram também aos regimes militares. Não podemos dizer que foi a Guerra Fria ou as guerras mundiais que determinaram governos totalitários na região da América Latina. Mas, sem sombra de dúvida, eles muito contribuíram para que regimes militares e totalitários se desenvolvessem na região. Vamos entender um pouco isso. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, alguns estados latino-americanos fortaleceram seus laços com os Estados Unidos para fazer um antagonismo em relação à Alemanha nazista e os seus apoiadores, como o Japão, a Itália, enfim. Nesse momento, os laços entre Estados Unidos e América Latina começam a se fortalecer não apenas em questões comerciais. A América para os americanos, um slogan norte-americano que foi utilizado desde o século XIX, né, mas se fortaleceu em muito no século XX. O American Way of Life, ou seja, o jeito de viver norte-americano, né, o jeito de viver americano, que era uma produção de valores, comportamentos, ideologias norte-americanas compartilhada com a América Latina por meio dos seus filmes e outros produtos culturais que em relações internacionais foram chamados de soft power, né? Poder leve, poder brando, influenciou e muito a organização urbana e a organização do comportamento das elites políticas nas nações latino-americanas. Dada a Guerra Fria, que foi a divisão do cenário internacional em dois grandes blocos de poder, o bloco soviético, com uma ideologia de estatização da economia, e o bloco ocidental capitalista, liderado pelos Estados Unidos, com apoio da Europa Ocidental, que hoje nós entendemos como a União Europeia, o bloco de integração regional, esses dois grandes blocos, eles se enfrentavam, e ambos buscavam expandir o seu território, seja território físico, seja território de influência. A América Latina, como parte do continente americano, deveria ser uma área, uma zona de extrema proteção norte-americana. Por quê? Estados, né, latino-americanos
caso se relacionassem com a União Soviética, traria o perigo para os Estados Unidos de forma territorial, né, muito mais próximo do que estados no leste europeu ou estados no sudeste asiático. Então, a América Latina foi vista como uma região de extrema importância para a sobrevivência da ideologia norte-americana e também do capitalismo. Com isso, os Estados Unidos eles passaram a financiar uma série de reformas e intervenções políticas na região. Foi o caso, por exemplo, das revoluções sandinistas ou das revoluções mexicanas, que, de certo modo, os Estados Unidos acabou participando direta ou indiretamente por financiamentos ou simples apoio internacional em discursos. Nesse sentido, a gente tem que entender que a Guerra Fria se colocou sobre os governos latino-americanos e facilitou a criação, né, na verdade, de novos regimes mais totalitários, como os regimes militares. Brasil, Argentina, o Chile, diversos outros estados se tornaram ditaduras. Outros estados que já eram ditaduras passaram também a ser legitimados, porque a gente sempre se pergunta, se a ditadura era ruim, por que ela existia? Do ponto de vista internacional, elas existiam porque era mais fácil do bloco capitalista ou do bloco socialista, né, porque também existiam ditaduras no bloco socialista, era mais fácil os governos dos Estados Unidos dialogarem com os governos totalitários de nações latino-americanas e fazerem medidas emergenciais para combater a expansão da ideologia soviética do que em grandes governos mais próximos ao socialismo ou com uma democracia mais instaurada, que dificultaria intervenções diretas do governo na população. Uma democracia, você tem diversos âmbitos para a decisão e isso poderia atrasar decisões de securitização, decisões muito importantes que deveriam ser tomadas naquele momento, segundo os líderes dos dois grandes blocos da Guerra Fria. Então, manter regimes ditatoriais a nível de política internacional facilitava a política de contenção norte-americana frente à União Soviética, ou seja, a política de empurrar a União Soviética para a Eurásia, para o norte da Eurásia, no território russo. Ok? Agora a gente vai ver então uma nova etapa da nossa aula. Vamos aos slides para falar um pouquinho mais sobre as relações latino-americanas no século XIX. Instrumentalização. Desafios políticos. Tiveram, né, como a gente viu no século XIX, alguns conflitos territoriais. No século XX, a gente também teve conflitos territoriais, mas um novo cenário. Nós já tínhamos formados, por exemplo, nós tínhamos mais identidades nacionais consolidadas. A Guerra do Chaco, que foi uma guerra entre o Paraguai e a Bolívia, né, foi logo no início do século XX. Essa guerra foi fundamental para que o Paraguai ampliasse o seu território. Boa parte, quase que 50% do atual território do Paraguai, ao norte, foi conquistado na Guerra do Chaco da Bolívia. A Bolívia, ela perdeu território para o Paraguai, já tinha perdido território na Guerra do Pacífico para o Chile e depois, posteriormente, né, acabou cedendo parte do seu território para o Brasil, que hoje é o estado do Acre. Na Guerra das Malvinas, que é uma guerra mais contemporânea, na década de 80, né, ela ocorreu entre a Argentina e o Reino Unido. No período do Reino Unido, a primeira-ministra era Margaret Thatcher, a grande defensora do neoliberalismo. Nesse momento, em 82, o neoliberalismo ainda estava em implementação e a Inglaterra estava num processo de crise. A Argentina, dentro de um estado totalitário, ou seja, tomou uma medida para recuperar um território ao qual, né, as Ilhas Malvinas, ao sul do Oceano Atlântico, aos quais ela identificava como seus. Dentro desse processo, as Ilhas Malvinas passaram a ser um grande palco de guerra e de conflitos. A Margaret Thatcher utilizou essa investida da Argentina sem consulta à população, derrotou a Argentina e ainda melhorou a sua aprovação interna dentro da Inglaterra. Então as questões Argentina e Inglaterra sobre as Ilhas das Malvinas perduram até hoje. No caso das Farc e o Plano Colômbia, nós temos uma outra relação política, que é um desafio. As Farc é um movimento beligerante, transnacional, muitas das vezes, ou seja, transpassa as fronteiras da Colômbia para outras realidades locais, como a Venezuela, o Brasil, enfim.
As Farc, ela traz uma instabilidade nas regiões das fronteiras. Essa instabilidade, ela está relacionada com o Plano Colômbia, que foi um plano, juntamente Colômbia e Estados Unidos, para combater o narcotráfico, que sustenta o armamento e as forças das Farc. O objetivo das Farc, que dura até hoje, é desestabilizar o governo colombiano, mas com isso acaba trazendo instabilidades entre Colômbia e Venezuela, Colômbia e Brasil, pelo transpassar das fronteiras nacionais. Após essa organização política, nós temos a aplicação. A aplicação, nós podemos ver uma relação entre integração regional e processos de cooperação. Nem tudo é conflito dentro das relações latino-americanas no século XX. Nesse sentido, a gente vai olhar agora para o lado positivo. O lado positivo é que durante o século XX, nós tivemos uma identidade latino-americana em consolidação. O que significa isso? Foi no século XX que a América Latina começou a perceber, né? Claro que a gente teve Simão Bolívar no século XIX, enfim, mas foi no século XX que a América Latina começou a perceber que possuía uma realidade econômica e política e também cultural mais próxima do que outras regiões do mundo. Foi durante o século XX que a América Latina identificou que a Europa estava por ela. Ela iria tentar sobreviver por ela mesma, que os Estados Unidos também estavam por eles. Eles não iriam ajudar eternamente ou eles também não se mostravam apenas cooperativos, mas às vezes intervenientes dentro da realidade local. Então a América Latina começa a buscar novos modelos de desenvolvimento e cooperação. Como nós vimos no modelo da CEPAL, né, que seria a Comissão para o Desenvolvimento, o Novo Desenvolvimento Econômico da América Latina, houve dentro do sistema ONU, ou seja, das organizações das Nações Unidas, né, uma tentativa de construir um modelo para trazer um desenvolvimento local. Além disso, né, nós tínhamos a construção, também dentro do sistema ONU, de uma organização, a Organização dos Estados Americanos. Essa organização, né, ela surge com diversas frentes, mas hoje, né, sobretudo nos últimos 20, 30 anos, ela está numa posição de defensora da qualidade de vida e no combate às violências dos direitos humanos. Além da OEA, a Organização dos Estados Americanos, né, que é um grande palco de negociação entre os estados latino-americanos e também os Estados Unidos, o Canadá, agora Cuba, né, que retorna à organização depois do embargo dos Estados Unidos, nós temos uma instrumentalização mais específica da economia, que são os blocos de integração regional. Nos anos 60, nos anos 70, nós tivemos duas grandes tentativas de integração regional em toda a região da América Latina. Não teve muito efeito. Por quê? Porque as dificuldades, os desafios, né, e às vezes até rivalidades territoriais, como nós já vimos, causava e causam desentendimentos. Então, esses dois grandes blocos, a LAUD e a LAC, eles foram construídos, na verdade, como uma primeira tentativa que tiveram frutos importantes. Se esses blocos eles mostraram pouco avanço em determinadas situações, por outro lado, eles contribuíram para a construção de novos blocos de integração regional, como o Mercosul, como a CARICOM, o Parlacen, né, e até, né, agora a Unasul, né, que seria toda a América do Sul. Nesse sentido, o continente americano possui diversas organizações e, dentre eles, algumas organizações específicas para a América Latina. Vamos voltar aos slides para a gente concluir o conteúdo? Além de todas essas informações, é preciso ressaltar que, dentre a síntese dessas estruturas políticas nacionais, nós tivemos o regime republicano, né? Em alguns casos mais totalitários, como os regimes militares em alguns períodos, em outros nós tivemos uma construção de uma industrialização por meio do populismo. Nem todos os estados se industrializaram, nós podemos ressaltar muito mais o Brasil, a Argentina, o México. No caso do final dos anos 90, com o neoliberalismo, nós tivemos grandes avanços econômicos no Chile, por exemplo, ainda que sob um regime militar. De modo geral, nós podemos dizer que, no século XX, as relações entre as potências europeias, entre as nações latino-americanas,
ela está também adaptada cada vez mais a processos de cooperação internacional. É por meio da cooperação e do diálogo que surge e se fortalece a cada dia, né, pelo nosso trabalho como pesquisadores, como funcionários, né, como todos os indivíduos que fazemos parte da sociedade latino-americana, que nós conseguimos visualizar, deslumbrar um futuro melhor de cooperação. É por meio da cooperação que há o fortalecimento regional. E é assim que depois, na próxima aula, nós trabalharemos esse conteúdo. Então, espero que vocês acessem o livro de vocês, façam as pesquisas e desenvolvam mais o pensamento crítico sobre períodos de conflitos e possibilidades de cooperação regional na América Latina.